Saudações a todos. Buscando no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, nós vimos no capítulo 15 conflitos humanos e obsessões coletivas e vamos ver agora o tópico que se segue, em que Manuel Filomeno de Miranda fala sobre os conflitos humanos. Na raiz das inquietações que varrem o planeta sob o ponto de vista social e espiritual, a grande crise é de natureza moral. Tem havido insuperável progresso exterior, sem que venha ocorrendo simultaneamente o de natureza interna. Conquistam-se os espaços siderais, penetra-se na intimidade das micropartículas, realizam-se viagens monumentais, guerreia-se com armas inteligentes, formulam-se programas de apoio financeiro aos países em insolvência econômica, desenham-se planos para as cidades do futuro sem a preocupação real com o ser humano, que merece todo o empenho e consideração. No seu processo evolutivo, ele vem avançando a duras penas, do instinto à razão. Então, vamos lá. Na nossa escalada evolutiva, começamos com instinto, e vamos caminhando do instinto à razão, sem haver conseguido a vivência da lógica e do bom senso, não utilizando o raciocínio de maneira conveniente, porque ainda assinalado pelo egoísmo em primeiro lugar, olvidando o item essencial da solidariedade que sustenta as vidas no grupo social, o que o afasta do seu próximo mais próximo, mesmo dentro do lar, dando lugar a torpes inquietações. Então, é uma coisa que se tem acentuado, É claro que sempre houve, mas tem se acentuado esse distanciamento dentro dos próprios lares, como ele diz aqui, esse afastamento do próximo mais próximo, mesmo dentro do lar. As comunicações virtuais, vamos ver as causas. Então, as comunicações virtuais, correspondência, jogos, estudos, informações, relacionamentos impõem o individualismo, a solidão. Não precisamos fazer um grande esforço para percebermos que é exatamente isso que vem acontecendo nos nossos hábitos modernos, através de tantas comunicações virtuais, nas suas mais variadas formas. Isso está impondo um individualismo, uma solidão. E continuando no texto, e quando muito, a comunhão estéril e fria através dos computadores e outros similares instrumentos, Então, diminuindo o calor da proximidade, o significado da presença e da familiaridade que assinalam estes como terríveis dias de multidões refertas de solitários. É o que estamos vivendo. E o Manuel Filomeno de Miranda continua. As atrações para fora sempre resultam em danos para as reflexões internas, que perdem os espaços. O que ele está dizendo? Como nós somos muito solicitados, a tudo que está assim fora de nós, é muita solicitação, e na verdade o empenho em dar-se conta de tudo isso, para estar dentro de todo esse contexto, fazemos questão. Então, é claro que isso trazendo um grande
prejuízo para as reflexões internas, porque o externo está nos consumindo, está tomando o nosso espaço todo. Então, as atrações para fora sempre resultam em danos para as reflexões internas, que perdem os espaços, substituídos pela futilidade e pelo gozo de efêmera duração, liberando os conflitos internos que se transferem de uma para outra existência corporal. O espírito é a soma das suas experiências ao longo das reencarnações. O que não foi realizado conforme o programa evolutivo é transferido para outra oportunidade com a carga das consequências a que faz jus. A violência gerada pelo instinto de preservação da vida, que foi de grande utilidade no período primário da evolução, caso não seja substituída pela pacificação racional e disciplinada na mente, na emoção e na conduta, irrompe com frequência ante qualquer contrariedade ou frustração, produzindo descompassos psicológicos inumeráveis. Se é escamoteada pelos processos da educação social, ressurgirá mais tarde como fenômeno alienante ou perturbador em forma de depressão. Se liberada, torna-se desvario de consequências imprevistas. Então, tanto eclodindo na depressão, como sendo liberada dentro de processos de desvarios, de desequilíbrios, né? Essa situação tem trazido muitos danos, como ele acaba de nos relatar. O medo ancestral, que contribui no seu momento próprio para a manutenção da existência, mal conduzido, transforma-se em fator de desconfiança e de animosidade em relação à vida, à sociedade, iniciando-se no lar como tormento inquietante. Então, o medo está tomando conta. Dentro desse processo que estamos desenvolvendo, em que acabamos adentrando para um desequilíbrio íntimo, né? O medo vai ganhando espaço. Nós sabemos que há dois sentimentos muito conflitantes responsáveis pelos nossos desequilíbrios: medo e culpa. Sempre temos aprendido isso, que são os nossos pontos vulneráveis, né? E muitos de nós, infelizmente, porque permitimos que o medo suplante a nossa fé. A nossa fé nunca pode ser menor que o medo, ou melhor dizendo, os nossos medos não podem suplantar a nossa fé. Os nossos medos não podem ser maiores que a nossa fé. Mas isso pode acontecer e tem acontecido muito. E muitos de nós têm se transformado em reféns do medo. E ele continua: ansiedade resultante das expectativas ambiciosas, que normalmente têm um caráter psicológico saudável, transforma-se em desequilíbrio ante a volúpia das informações em massa e o desejo de participar de tudo e em tudo envolver-se. Então, é um desejo de participar de tudo e em tudo envolver-se, extrapolando a capacidade de seleção do realmente necessário ante o secundário e o inútil. Os hábitos enfermiços de ontem, não atendidos e não corrigidos em tempo, mediante os fatores educativos e morigerados, ressurgem impondo-se e exigindo comportamentos altamente perigosos, que alucinam na drogadição, no tabagismo, no alcoolismo, nos desvarios eróticos do sexo em desalinho. As condutas extravagantes e criminosas, carregadas de culpa em razão de homem
em razão de haverem atravessado, então, retomando, as condutas extravagantes e criminosas, carregadas de culpa, em razão de haverem atravessado os tempos, silenciadas na consciência, induzem ao retorno às tribos, aos grupos esdrúxulos, aos mórbidos que agridem a sociedade. Então, aos grupos esdrúxulos e mórbidos que agridem a sociedade. Heranças atávicas do passado sempre se expressam no presente, como conflitos de inferioridade, de superioridade, de narcisismo, com a carga tóxica dos preconceitos que transformam os indivíduos em vândalos perversos e insensíveis. Os dolorosos mecanismos de transferência psicológica são muitos e geradores de atribulações emocionais, porque os indivíduos não estão dispostos a enfrentar os seus limites e situações, avançando com coragem na conquista de si mesmos. Todo e qualquer tipo de conflito emocional faz parte das realizações experienciadas pelo espírito no seu processo de crescimento para a vida. Indispensável que o ser humano acorde para autoconhecer-se. Então, é sempre esse convite, né? Esse conselho sábio de buscarmos o autodescobrimento. Então, é indispensável que o ser humano acorde para autoconhecer-se, porque não adianta conhecermos muito, muito e muito, se não nos conhecermos. A fim, e por que nos autoconhecermos? A fim de modificar as estruturas íntimas, programando a existência saudável e vivendo-a dentro das possibilidades que lhe estejam ao alcance, sempre trabalhando por melhorar-se. Para tanto, faz-se indispensável que se reserve tempo físico e mental para o mistério iluminativo, a fim de sair da cova escura onde se encontra na caverna das heranças ancestrais. Brilha no seu mundo interior a luz da saúde portadora da paz. É inadiável a necessidade de buscá-la e deixar-se clarificar por dentro, desenvolvendo sentimentos de alto amor, ouçam bem, ouçamos bem, sentimentos de alto amor, amor por nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que nos amar. Então, é inadiável a necessidade de buscá-la e deixar-se clarificar por dentro, desenvolvendo sentimentos de alto amor, de compaixão, de solidariedade, de amizade, comungando com o seu próximo, onde quer que se encontre. A solidão proposital é má conselheira, pois que a mente despreparada logo se utiliza do espaço e do tempo para cultivar as ideias perturbadoras, dando campo aos conflitos dilaceradores e impondo crenças absurdas de que as demais pessoas não lhe concedem estima, coisas que começam a acontecer, né? As demais pessoas não lhe concedem estima, nem respeito e nem mesmo consideração. O que ele está dizendo? Começamos a achar que as pessoas não gostam de nós, que as pessoas não nos estimam, que as pessoas nos tratam diferente, que tratam os outros de uma forma e a nós de outra forma. Começamos a suspeitar de tudo e de todos. São sentimentos, sentimentos nocivos, porque vamos abrindo, vamos dando espaço para que isso aconteça. É tudo por conta nossa, nossos descuidos, né? Então, pegando aqui novamente, suspeitas infundadas adquirem estrutura de falsa realidade,
tornando o solitário um ser amargo e armado contra todos, quando deveria haver se esforçado para amar e ser amado por todos. A vida é uma lição de participação, de cooperação em todos os sentidos e em todas as suas expressões, desde as mínimas organizações até os mais grandiosos conglomerados. Em todo lugar, a bênção da solidariedade em forma de submissão e de cooperação demonstra a necessidade da união fraternal entre as criaturas humanas, que são o grande objetivo da criação. Ninguém, portanto, no mundo físico que não se encontre assinalado pelos conflitos, sempre responsáveis pela insegurança emocional, pelas dúvidas afligentes, por algumas insatisfações. São perfeitamente saudáveis em determinados momentos, a tristeza ou a melancolia. É natural que fiquemos tristes, melancólicos em algum momento, né? Perfeitamente saudável, como ele coloca. Então, são perfeitamente saudáveis em determinados momentos a tristeza ou a melancolia, a ansiedade, o receio de ferir ou de ferir-se, a dificuldade de decisão em situações graves. O grande problema é quando esses fenômenos perturbadores tornam-se dominantes, substituindo a paz que deve viger no íntimo, a alegria de viver, os estímulos para o trabalho e para os enfrentamentos. A firmeza das decisões dignificadoras, o esforço contínuo para ser-se sempre melhor hoje do que ontem, em constante luta contra as más inclinações. Ninguém se encontra na Terra em regime de exceção. Todos, portanto, estão sujeitos às condições do mundo de provas e de expiações em razão da sua própria situação de espírito em processo evolutivo, ainda renteando com o primarismo de que não se conseguiu libertar. Em seu benefício, encontram-se as formosas conquistas da ética e da saúde, as formulações psicológicas e psiquiátricas, libertadoras dos transtornos neuróticos e psicóticos, a contribuição inestimável das lições do Evangelho de Jesus, sem dúvida, o mais perfeito tratado psicoterapêutico, preventivo e curador para as mazelas do corpo, da emoção e do espírito, ao alcance de todos quantos honestamente desejem o bem-estar e a paz. Por isso, a lei inexorável das reencarnações torna-se o caminho seguro para as conquistas da plenitude, ensejando o desenvolvimento do Cristo interno em cada criatura, que pode tornar-se feliz desde o momento em que descobre o objetivo essencial da existência, que é a sua entrega ao amor e a Deus. Uma pessoa saudável é de alto valor para o grupo social, que se torna igualmente equilibrado, abrindo espaço para realizações nobilitantes, superando agastamentos, ciúmes, lutas internas, disputas insignificantes, conturbações doentias. O ser portador de saúde moral e espiritual transforma-se no foco, facultando a aquisição de valores desconhecidos ou desconsiderados, mas de fácil conquista quando se tem boa vontade e interesse em crescer e servir. Desse modo, a permanência de qualquer tipo de conflito no indivíduo faz parte do cardápio existencial, não o desanimando nem perturbando, pois que se está esforçando por vencer-se e vencer os desafios, desde que, para tanto,
encontra na doutrina espírita as diretrizes seguras para a autossuperação, para a construção do mundo melhor para todos, após haver se conquistado a si mesmo. Fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz.